E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, com a graça de Deus. Bora lá para mais um dia do nosso devocional com Café com Deus Pai? Hoje, dia 7 de janeiro de 2024, domingo por aqui, e hoje tá um dia lindo. Então, bora lá para nossa passagem. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Gente, tá um calor por aqui. Na vida, não são poucos os gigantes que se levantam contra nós. Mas o fato é que Jesus não nos prometeu ausência de batalhas, mas sim que estaria conosco em todas elas. Como você tem reagido diante dos gigantes que se levantam contra você? Temos a opção de ficar parados, lamentando e murmurando, ou de nos posicionarmos e reagirmos diante das lutas que se levantam. E aí, o que você prefere fazer? Aprendo muito com Davi. Sua história é incrível. Ele sabia que não estava sozinho e deu um passo de fé em direção ao gigante que estava à sua frente. Ele poderia simplesmente dizer que a batalha não era dele, porque não estava alistado no exército de Israel para lutar, mas resolveu não se esconder. Isso me ensina que pessoas que desejam viver o extraordinário não podem ter medo de gigantes que se levantam, mas sim enfrentá-los. Muitas vezes perdemos as batalhas antes mesmo de lutar. Esquecemos que temos um Deus que luta por nós, mas que espera que confiamos plenamente nele. Então, a gente perde as batalhas por quê? Porque a gente não vai em nome de quem nos chamou, que é o Senhor. E aí ele só espera que a gente confie nele, acredite nele, para que ele nos ajude a enfrentar essas batalhas, esses desafios que se levantam contra a gente, né? Então, o Senhor, ele quer que a gente confie plenamente nele, porque ele é o único capaz de nos ajudar para tudo isso. Entenda que suas atitudes definem aonde você vai chegar. Davi só venceu porque foi em nome de Deus. Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela confiança ao Pai. Então, toda vez que nós tentamos fazer as coisas pela força do nosso braço, muitas vezes a gente não consegue e a gente se cansa. Porque o Senhor, ele nos chama pra gente... Aliás, o Senhor pede que nós chamemos ele para lutar conosco, né? Que quando a gente coloca ele à frente de tudo, a gente é capaz de vencer. Pode ser que a gente não vença de imediato, mas a gente vence, né? Quais gigantes têm se levantado em sua vida? Doenças físicas, emocionais, problemas familiares, rejeição, problemas financeiros. Saiba que para tudo isso há um Deus que não permite que você enfrente essas batalhas sozinhos. Ele é fiel e justo e jamais o abandonará. A partir de hoje, desafio você a olhar para os problemas de forma diferente. Saiba que circunstâncias contrárias são verdadeiros terrenos férteis para milagre. Então, sempre quando ocorre uma circunstância contrária na nossa vida, é um momento onde a gente está sendo provado pelo Senhor, porque
Porque a gente, assim, às vezes a gente pede, ai, Senhor, me dá tal coisa, me dá paciência, me dá discernimento, me dê sabedoria. Então, a cada coisa que você pede para o Senhor, Ele te coloca em situações para que você realmente passe por aquilo para ver como é que você vai se sair. Porque quando a gente pede paciência, o que Ele vai fazer? Ele não vai com a varinha mágica e dá paciência na nossa cabeça. O que Ele faz? Ele nos coloca em ambientes onde você tem que exercer a paciência. Ai, Senhor, eu preciso de calma. Como é que você vai ter calma? Ele vai te colocar em um ambiente, em uma situação para que você exerça aquilo. Ah, eu preciso ter mais domínio próprio. Como é que vai acontecer? Vai existir uma situação contrária para que você exerça o domínio próprio. Então, quando a gente pede para o Senhor essas coisas, que Ele é capaz de nos ajudar. E quando a gente pede em nome de Jesus, Ele nos ouve. Só que a gente tem que ter a consciência disso, né? Ele vai nos ajudar, em tudo Ele nos ajuda. Quando a gente pede, quando a gente coloca o nome do Senhor à frente, quando a gente apresenta essas coisas para Ele, né? Apresenta diante do Senhor tudo isso, então Ele vai nos ajudar. É igual Davi. Davi não foi sozinho, porque na força do braço de Davi era impossível ele vencer o gigante, porque Davi era um menininho franzino e o gigante. Então, como é que ele era capaz de derrotar ele, né? Então, é isso que o Senhor pede para que nós façamos, que a gente peça a Ele, que seja pelo nome dEle que a gente faça as coisas. Pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das adversidades. Então, a gente precisa tomar decisões baseadas em Deus e não olhar para o tamanho do nosso problema. Porque quando a gente foca, eu aprendi isso, tudo que a gente foca, ele expande. Então, se você olhar para o seu problema como uma coisa impossível de ser resolvida, uma coisa que não vou dar conta, ele é maior do que eu. Quando você tem esse foco de que seu problema ele é muito maior do que você, pode ter certeza que você não vai conseguir. Agora, se você olha para o seu problema, tá bom, é só um problema. Eu sou maior do que ele, né? E você... Existe uma técnica para isso, que você vai reduzindo, até ele ficar bem pequenininho e você olhar para o seu problema. Nossa, mas meu problema é do tamanhozinho de uma formiga. Por que eu estava fazendo com que meu problema fosse tão gigante? Então, a gente tem que praticar isso. E para que a gente exerça isso, a gente tem que primeiro apresentar ao Senhor. Senhor, está acontecendo isso. Eu, sozinha, não tenho como resolver. Na força do meu braço, eu, tão pequena, não consigo. Mas, pelo Senhor dos Exércitos, eu consigo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Agora, se o Senhor não estiver comigo, abandona. Deixa isso pra lá. Fechado? Então, a nossa palavra de hoje, chave é coragem. Então, que você tenha coragem e para que você vença os gigantes da sua vida. E lembre-se, pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho da sua adversidade. Fechado? Que vocês tenham um domingo maravilhoso, que vocês possam estar desfrutando em família, entre amigos, entre irmãos, e que Deus esteja com vocês à frente de tudo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, para mais um devocional com Café com Deus Pai. Fica com Deus. Vocês são amados.